14 de maio de 2020. Agora são 16 horas e 40 minutos e, como eu havia prometido, depois que eu concluísse, o meu trabalho, o fechamento, dos relatórios dessa semana, eu gravaria um áudio. E junto a esse áudio, eu ia anexar a transcrição do belo trabalho que a Débora está fazendo. Não só a Débora, mas como o Murilo também. Hoje, eu vou falar de Eaenk. Vou falar de Nibiru, ou Nibiru, ou Hercólobos. E também compartilhar com vocês o antes e o agora no que se refere à aparência física de Eaenk. Bom, como todos já sabem, antes de qualquer áudio meu, eu gosto de deixar algumas coisas faladas, em antecipado. E já tem uma semana, e alguns dias que eu não gravo áudio. E as pessoas que estão na minha lista de contatos do próprio WhatsApp aqui, a sua grande maioria, elas me mandam mensagem, me perguntando que dia que eu vou gravar áudio, quando eu vou gravar áudio, porque elas estão com saudade.
Outras se entristecem, ficam chateadas por ter, às vezes, né, longo prazo de não gravação de áudio. Só que eu quero dizer para essas pessoas que vocês cometem um erro imenso se ficar olhando para mim e procurar em mim uma independência para você. Por enquanto, ainda no meu canal no YouTube, como também no canal do Rodolfo UFOX, ele tem colocado lá os áudios atuais, como esse, e tem colocado também os áudios antigos, né? Que gravei há 2, 3 anos atrás. Então, se você tiver realmente com saudade, vai lá e ouça os áudios antigos. Talvez, naquela mensagem que você possa ouvir, você vai reparar agora aquilo que aquele dia lá você não pôde reparar. Ok? Então, a qualquer pessoa que está comigo aí há 4 anos, né? Que fez agora em abril, que me ouve desde 2016, a pessoa que me ouve e cria uma dependência junto a mim, ela só prova para mim que ela não aprendeu absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque eu aprendi comigo mesmo, aprendi com eles também, que temos que ser independentes e não dependentes. Então, a partir do momento que você sentir saudade de mim, a partir do momento que você me vê como algo principal a que você possa confiar, você pode ter certeza que você vai quebrar sua cara. Primeiro, há 4 anos, para você que me ouve há 4 anos, e há 12 anos, para quem me conhece desde 2007, para esse grupo de pessoas, eu quero dizer uma coisa. Você, por mais que me conheça, por mais que já esteve na minha casa, por mais que já esteve comigo em uma das minhas fazendas, por mais que goste de mim, não confie 100% em mim. E nem fale de mim para a tua família, para os teus amigos, para o teu patrão. Porque talvez por causa de mim, você pode arrumar, né, uma inimizade muito grande. Porque talvez a sua aceitação acerca daquilo que eu falo, ela serve para você. Mas se você resolver compartilhar isso com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, primos, tios e tias, avós, talvez aquela afinidade de amizade que você tem com essas pessoas, com seu patrão, você patrão com seu empregado, você encarregado com o seu grupo, pode desmoronar. Eu sempre tenho falado a mesma coisa na introdução de todos os áudios. Eu quero, você que me ouve aí, entenda que aquilo que eu falo aqui é o que eu vivi. Não foi você que viveu. Então você não pode colocar a sua mão no fogo por mim, nem brigar com ninguém para me defender. Entenderam?
Mas se você e seu amigo ou seu familiar me ouve, vocês têm total direito de abrir uma discussão entre vocês. Será que o que ele fala é verdade? Olha, o que ele fala faz sentido. Olha, eu estou convencido. Olha, eu estou com o pé atrás. Esse é o seu direito. Mas não me ouve acreditando em mim 100%. Não me ouve acreditando em mim 100%. Porque talvez você pode se decepcionar. E é por respeitar a sua opinião e respeitar a pessoa que você é que eu abro essa margem para você. Porque eu vejo pessoas no seu íntimo, né, me idolatrando, me bajulando. Eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. Eu tenho 999 defeitos em 1000. Eu sou 999% defeituoso. E aqui não é uma melodramaturgia, não. É porque a minha qualidade que eu tenho de mais valor, ela supre todos os meus defeitos. Que é a qualidade de ser verdadeiro. Que é a qualidade de ser quem eu sou. Que é a qualidade de testemunhar aquilo que de fato vi, ouvi, toquei, experienciei. E para me ouvir, eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso que você venda teu carro. Eu não preciso de 10% do seu salário. Eu não preciso nem da sua atenção. Porque esse incentivo que eu, Carlos Henrique, faço, ele é gratuito. E se eu fosse um homem desfavorecido financeiramente, eu garanto para qualquer pessoa que eu estaria trabalhando ainda de recepcionista de portaria. Então a minha colaboração, para quem quiser, ela é de graça. Porque eu não peço nem que você acredite naquilo que eu falo. Porque o destino, que a gente chama de vida, é que vai te mostrar quem realmente eu sou. E independente do final da estrada lá, você me julgar mal ou bem, também vai ser um problema seu. Essa semana, eu coloquei até no status, né? Aquela brincadeira. Porque algumas pessoas da minha lista de contatos do WhatsApp, elas me mandaram, né? Áudio de supostos militares, áudio de um outro suposto militar, filmagens gravadas, né? Onde faz menção da queda de um objeto, né? Extraterrestrial ou não, no Rio de Janeiro. E as pessoas me mandaram, né? Esses áudios, esses vídeos,
querendo, né, que eu assumisse ali a posição de um juiz para dizer se é verdade ou mentira. Você não deve fazer isso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que é te apresentado alguma coisa, seja falso ou verdadeiro, e você cria um conflito dentro de você e depende de uma outra pessoa que você pode até julgar intimamente que seja melhor do que você, e eu não sou melhor do que você, tá entendendo? Você está dizendo para você mesmo que você é incapaz de raciocinar, porque raciocínio tem a ver com pensamento. E você tem preguiça de buscar suas próprias orientações. E aqui não estou chamando a atenção dessas pessoas, não. Pelo contrário. Eu estou incentivando a elas a acreditar naquilo que elas quiserem, porque elas são livres para isso. Se você acredita que um objeto extraterrestrial caiu no Rio de Janeiro, em Magé, você tem meu apoio. Se você não acredita, você também tem meu apoio. Mas eu espero que você esteja querendo a minha opinião, não é? Então a minha opinião é essa. Nenhum objeto caiu no Brasil depois do caso Varginha. Nenhum. Mas você pode acreditar no que você quiser. Você é livre para isso. Eu vejo muitas pessoas, né, questionar, e isso é válido, né? Questionar a existência de Nibiru. As pessoas questionam, fazem chacotas. As pessoas, elas falam do que não compreende. Elas são livres para isso. Acreditar e não acreditar é algo muito pessoal. Tão pessoal como você cuidar das suas partes íntimas. Você não precisa sair expondo para todo mundo ver. Em 2016, foi em julho de 2016, eu confirmei em um hangout que eu participei a existência de Nibiru. Nos meus áudios que gravei no meu canal, eu atestei novamente a minha fala. E aqui, hoje, em 2020, eu volto a atestar a minha fala. Ele existe, ele é real, ele está em nosso sistema solar. Mas se você pesquisa na internet e depende de uma informação de um órgão governamental ou não para atestar a existência desse corpo planetário, você mostra para você mesmo que você é incapaz de realizar as suas próprias pesquisas, porque você depende de uma contra-informação. Desde o começo, eu nunca pedi para passar pelo que eu passo.
Eu nunca pedi para ver alienígena nenhum. Para mim, pouco importava se eles existiam ou não. Eu já falei isso várias vezes. O único período que eu mais olhei para o céu na minha vida foi quando eu tinha 13 anos e 14 anos de idade. Porque no final do expediente do trabalho, aos finais de semana, quando não tinha aula, eu ficava o dia inteiro olhando para o céu, soltando papagaio. Pipa. Aqui em Minas Gerais nós falamos papagaio, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro se fala pipa, né? Então, esses foram os 2 únicos períodos da minha vida que eu fiquei olhando para o céu. E não foi procurando nave alienígena. Foi para cortar a linha do papagaio do meu adversário. Então eu nunca pedi por isso. Uma vez, quando eu estava na federação, eu conversando ali com eles, com a liberdade que eles tinham me concedido, eu falei para eles: e se a humanidade que me ouvir não acreditar em uma palavra do que eu falo? Eu me lembro que eles disseram para mim: não é necessário. Quando tu quiser falar, fale, mas não espere que alguém acredite em você. Porque as coisas que eu vi lá fora e as coisas que eu vejo, né, aqui dentro, em um contexto geral, vai além da capacidade do raciocínio humano. A humanidade está acostumada com o consumismo, está acostumada com o conforto que a mídia propõe, através de filme, novela, política, futebol, religião. Então, quando eu decidi falar, eu não decidi falar para mudar o mundo. Porque se eu falar para 1 milhão de pessoas e somente uma me compreender, eu já posso me considerar feliz nessa minha tarefa, né? Então, se você não acredita em Nibiru, é um problema seu. Mas você tem o meu respeito por não acreditar. Eu falei que a partir do final de setembro de 2019, ele seria mais visível. E exatamente no dia 30, a Rede Globo, através da sua emissora local no Espírito Santo, ela fazendo, né, uma filmagem panorâmica, o apresentador inclusive falou: nós estamos vendo aqui 2 sóis. Depois, com certeza, ele recebeu, né, uma advertência do diretor. Ele tentou contornar a situação, mas foi ao vivo. Aquelas chamadas, né, de TP-Link ao vivo. Então não tem como cortar. E foi o que aconteceu. Depois, o jornal da Globo de São Paulo mostrou amanhecer com 2 sóis. Depois eles foram virando a câmera, né, para mostrar somente o Sol do nosso sistema solar. Quando eu falo 2 sóis, não significa que Nibiru é um Sol. Pelo fato da sua
A atmosfera num todo está impregnada de ouro. A energia solar, ao refletir nessas partículas de ouro, ela reflete a vermelhidão da sua camada, né? Da sua endosfera, estratosfera, atmosfera. E isso faz com que ele possa aparecer uma grande bola de fogo. Então, por isso que chamam de segundo sol. Mas não é um sol. É apenas um reflexo do nosso Sol em suas partículas, né, de ouro monoatômico. Então, gente, você olha na internet hoje, você vê vídeos falsos, você vê vídeos verdadeiros, você vê cientistas renomados, né, dizerem que aquele reflexo totalmente circular nada mais é do que o reflexo em partículas de gelo que estão suspensas na atmosfera. Então a NASA, ela, como você não deve saber, a NASA em 2009, em 2014, em 2017, ela demitiu 1.078 funcionários. Esses funcionários se ramificaram e foram empregados em grandes corporações ou sindicatos. Outros tiveram a função de poder soltar na mídia a existência desse corpo planetário. Esse corpo planetário é chamado pela Federação como corpo planetário nômade, porque ele não tem um habitat sistemático solar fixo. Mas essa será a última vez que ele passará por aqui. A última. Então, você tem uma enxurrada de informações verdadeiras e você tem também uma enxurrada de informações falsas. E as informações que eu passo, você pode considerar elas como sendo falsas. É o direito seu. Como também você pode considerar como sendo verdadeira. É um direito seu. Então hoje, o Nibiru, ele é controverso. Existe ou não existe? Tem uma pessoa do nosso grupo, chamado Alan, foi em 2018 ou 2017, não me recordo agora, ele com a maior felicidade do mundo, seguiu as instruções que eu havia dado, e ele filmou, literalmente, o Sol e o Nibiru do seu lado. Ele me passou esse vídeo, ficou muito feliz. Mas se ele solta esse vídeo no YouTube, por exemplo, vai ter os contras e os pós. E se esse vídeo cai na mão de um especialista, por ele ter PhD em alguma coisa, e ele dizer amém, as pessoas vão acreditar no amém dele, seja por positivo, seja por negativo. Então, aqui, eu não vim para mudar a sua cabeça. Eu vim para te orientar a observar os fenômenos da natureza.
O fenômeno da natureza está no calor, está no terremoto, está no despertar dos vulcões, está na mudança climática. Eu tenho 41 anos de idade. Dia 4 de outubro agora, eu faço 42. Essa é a minha idade verdadeira. Mas quando o exército brasileiro quis me silenciar, através da missão que eu participei no ano de 2000, a minha documentação ela foi alterada. Eles me colocaram mais novo, para que quando um dia, se eu sobrevivesse, eu viesse falar desse assunto, da minha missão em Roraima, a minha idade documental não viesse bater com aquela missão. Mas eu tenho 42 anos de idade. Faço agora dia 4 de outubro. Entenderam? Mas quem iria acreditar nisso? Quem daria crédito a uma pessoa que na época foi destituída, tirada do seu cargo ou patente, seja lá o que você quiser dizer, e ter que partir novamente para o mercado de trabalho para se virar na vida, como homem, para auto se sustentar, né? Sem malandragem. E aí eu venci. E continuo vencendo a cada dia. Então, quando a gente é apresentado a uma autoridade, a alguém que é expert no assunto, tanto a pessoa cética como a pessoa não cética, ela vai ter tendência a acreditar naquele que é o especialista. Quer um exemplo disso? Quando eu me apresentei a primeira vez, em 2016, em abril de 2016, e me identifiquei como um capitão da reserva, as pessoas, no geral, me criticaram por ter dito que eu era um capitão da reserva, mas não pela patente, que poderia ter dito que eu era um soldado ou um general. Não é verdade? Elas não me julgaram pela idade, me julgaram pelos meus erros de português. Então elas me julgaram porque elas não me conheciam. Porque se essas mesmas pessoas que me julgaram naquela época soubessem que eu sempre fui um homem calado, elas iam compreender que a minha falta de instrução no que se diz respeito à fonética, de uma boa pronúncia, de uma boa conjugação verbal, ela vinha da minha decisão de ficar calado. Então, eu não tinha, como não tenho, amigos. Eu tenho colegas. Então, quando você passa um bom tempo isolado, você desaprende muitas coisas. O mesmo seria você ser colocado, você que é expert no português, nessa nossa língua nativa, e ser colocado para morar um ano no meio de pessoas semi-analfabetas, que falam bastante errado. Em primeiro lugar, você teria uma crise, por aquelas pessoas não saberem as conjugações verbais. Mais tarde você se renderia àquilo, e você também
falaria errado como aquelas pessoas. Porque tudo na vida é uma questão de costume. Então as pessoas me julgaram dizendo: como pode um capitão do exército, da reserva, ou que foi expulso, falar tão errado assim? Talvez, se tais pessoas tivessem tempo de quartel, saberia que lá não é uma zona. Lá você fala o necessário. Você reporta ao seu superior quando necessário. O seu subordinado se reporta a você quando necessário. Lá não é roda de samba, nem roda de pagode, nem grupo sertanejo. Mas as pessoas me julgaram e passaram a não acreditar em mim, não pela minha qualidade, mas pelo defeito de não falar bem o português e de fazer algumas conjugações erradas, como colocar S onde não tem e colocar e deixar de colocar onde precisa. E o que eu quero dizer com isso nesse resumo? É que as pessoas sempre vão te julgar. Independente do que você seja. Desfavorecido, favorecido, soldado, general, pedreiro, servente, porteiro, faxineiro, cobrador, motorista, advogado, juiz. Independente. Mas eu nunca me importei com isso. Eu sempre dei a oportunidade da pessoa que fala mal de mim me conhecer. Porque talvez o dia que ela estiver com fome, sou eu quem venha matar a fome dela como matei de muitos. Talvez quando ela for despejada, sou eu quem vai pagar o aluguel dela como paguei de muitos. Talvez quando ela estiver com as amígdalas inflamadas ou precisando de um medicamento pós-cirúrgico, ela não vai ter ninguém. E quando ela apresentar a receita médica para mim, talvez sou eu quem vou dar o medicamento para ela. Então por isso que eu não me importo. Mas as pessoas, elas acham necessário que você escancare sua vida como uma mulher no dia de parto tem que escancarar as pernas para a criança nascer. E a vida não é assim. Então sempre as pessoas vão acreditar naquilo que as convém. Porque isso fará bem para elas. Quando você fala uma verdade, não que você seja o dono dela, mas quando você fala a verdade, de 1000 pessoas, 900 não vão acreditar em você. As 100 que acreditarem, 30% vão desconfiar. E quando você não apresentar ser para aquelas pessoas o que elas querem de você, elas vão fazer de tudo para te colocar debaixo do tapete. Mas aquelas que permanecem, elas não permanecerão por mim. Nem pela verdade que eu atesto falar. Que para você pode ser a mais absurda mentira. Mas elas um dia vão compreender. Em 2007, em 2006, em 2005, ninguém falava de Nibiru. Algum escritor ou outro, de forma longínqua, mencionava. Mas só passaram a mencionar por causa da tradução das tabuletas sumérias por Zecharia Sitchin,
que infelizmente não pôde colocar toda a verdade em todos os livros que ele escreveu. Entendeu? Então as pessoas compraram o 12º planeta, as memórias de um Deus extraterrestre, havia gigantes sobre a Terra e outros tantos. E ali eles começaram a formar conceitos. Mas os guardiões, como no caso os lamas tibetanos e outros grupos de etnias que tem por aí que ainda não foi revelados, eles transmitiram, em muitas das vezes, como forma subliminar, a existência desse planeta. E por um tempo, o governo, sob a superfície, quando eu falar governo A, de agora em diante, é esse governo que é eleito, supostamente, pelo voto público. Quando eu falar governo B, é aquele que comanda no A. Beleza? Então o governo A, ele tende a usurpar as coisas. Ele tende a trazer a desinformação. Só que ele não vai ser semelhante a mim, uma pessoa, aos olhos de muitos, insignificante, porque ele não terá credibilidade. Ele vai nomear, ameaçar, extorquir grandes cientistas, grandes PhDs. Porque se aquele PhD disser que Nibiru não existe, o desinformado e o informado, ele vai falar, pronto, não existe. Se os teóricos da conspiração disser que existe um satélite que cega a imagem humana e distorce o fluxo dessa energia para que você não enxergue literalmente como é de fato o nosso Sol ou a nossa Lua, ou a veracidade do tal Nibiru, várias pessoas vão tender a acreditar na teoria da conspiração. E o que vai haver no final disso tudo? Rivalidade. E a rivalidade não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quando eu fui na base lunar, no dia 23 de agosto de 2007, quando eu vi a nave de Sirius acoplar no que parecia ser um estaleiro de manutenção de navio, quando eu entrei para dentro da base lunar e vi coisas que eu nem sou louco aqui de mencionar porque não terei palavras para isso, eu vi hologramas vivos. O que é um holograma vivo? É um holograma que tem uma certa quantidade e qualidade de polígonos que seja ser possível você tocar. Então, aquele holograma, ele faz a soma do seu campo energético, ele subtrai através de uma equação própria e entra nesta calibragem holográfica e permite que você toque aquele holograma. Então, por isso que você pode movê-lo de um lado para o outro. Mas se a outra pessoa tentar tocar, a mão dela vai transpassar aquela tela holográfica. Por quê? Porque a somatória do valor equacional foi feita para o seu campo energético, não para o campo energético daquela pessoa. E eu vi. E só eu posso testemunhar isso.
E você não precisa acreditar em mim. Eu vi o nosso sistema solar. Os planetas não estão tão longe uns dos outros como a NASA fala. Eu já expliquei isso para vocês. Então eu vi o nosso Sol, vi equipamentos tecnológicos ao redor do nosso Sol para calibrar as erupções solares. Pareciam guarda-chuvas abertos, invertidos. Uma vez no grupo do Facebook eu coloquei até uma imagem que pudesse fazer alusão à minha fala. Então, esses painéis solares, que lembra muito um guarda-chuva, né, ou uma sombrinha invertida, estavam espalhados ao redor do nosso Sol. E ali eu pude tocar com meu dedo indicador da minha mão esquerda o nosso Sol. E quando eu toquei nele, ele se ampliou naquela sala e ficou tão grande, mas tão grande, e os outros planetas que estavam ao redor dele se tornaram menores. Então funcionava mais ou menos assim. O sistema solar está ali. Quando você clica em cada planeta, ele cresce holograficamente e os outros ao redor diminuem. E quando você clica no continente daquele planeta, ou na lua daquele planeta, ou no anel daquele planeta, você recebe informações que são informações belíssimas. E aquilo entra na sua mente como um download. E você nunca esquece. Então, quando eu cliquei no nosso Sol, ele se expandiu naquela sala. E os outros seres alienígenas, extraterrestrial, passavam por mim como se eu nem existisse. E eu tive medo de ser repreendido. Porque eu toquei em algo que ninguém mandou e aquilo ampliou. Como eu vi que ninguém me chamou a atenção, eu continuei tocando em outros planetas. Mas quando eu toquei no Sol, eu vi vários painéis solares ao redor dele, no formato de um guarda-chuva invertido. E quando eu tocava nesse guarda-chuva, ele ampliava e aquele Sol diminuía. E me mostrava a categoria, o elemento mineral que ele foi produzido, a tecnologia que o regia e qual foi a civilização construtora. Quando eu toquei no meu planeta, que é o seu também, que eu chamo de Eleap, mas você pode continuar chamando de Terra, eu toquei no Equador, o Equador cresceu, eu continuei tocando cada vez mais, e eu pude ver em tempo real o que estava acontecendo na cidade do país do Equador. Eu toquei no nosso país, em alguns países da Europa, e quando eu toquei em Marte, o nosso planeta Eleap ficou bem pequenininho e Marte se ampliou. E quando eu toquei na superfície, eu vi uma vastidão gigantesca de naves destruídas no pós-guerra. Quando eu ia tocar no planeta Netuno, um dos seres do sistema solar de Sírius me chamou para me apresentar a Mazaziel. Quando eu voltei depois por esse mesmo corredor, que tem a largura de aproximadamente uns 4 campos de futebol lado a lado, aquele holograma não estava mais ali, era outros, mostrando outros sistemas solares.
Mas quando eu vi aquele sistema solar que é o nosso, bem pequeno, o nosso sistema solar, ele se chama Vedaria C97, e a nossa galáxia se chama Aperebe. Então, quando eu cliquei no nosso sistema solar e vi ele se ampliar diante de mim e os outros ao redor ficar menor, e ali eu começar a interagir com cada planeta e com o nosso Sol e ficar encantado, né, com toda aquela magnitude que eu tinha visto naquele momento, eu vi um corpo planetário fora do nosso sistema solar. Vermelho. Vermelho carmesim. E o interessante é que quando eu ia tocar nele, eu fui chamado por esse comandante da nave de Sirius, que me conduziu até a sala de Mazaziel. Depois que eu voltei para a nave e aguardei a nossa vez para atravessar o grande portal que está no lado oculto da Lua, que também já comentei com vocês, eu cheguei do outro lado, em um sistema solar, na estrela de Sirius. Vi coisas maravilhosas. Passado tudo isso, um dia voltando com a Gnachete, ela de propósito passou comigo próximo a Nibiru. E eu disse para ela que um dia eu tinha visto aquele planeta fora do nosso sistema solar através de um complexo holográfico. E ela sorriu para mim. E naquele dia ela deu a volta comigo ao redor do corpo planetário Nibiru. Naquele dia Nibiru tinha 14 luas artificiais, que correspondia à metade do nosso planeta. Entenderam? Essas luas, algumas acompanham ele, outras são deixadas de forma estratégica para que, se caso eles precisem de algo, eles venham recorrer a essas luas que eles deixam de forma aleatória. E quando a Gnachete deu a volta comigo, por fora, né, de Nibiru, eu vi aquele planeta vermelho, ao longe, alguns contrastes bem pretos, outros amarelo empobrecido, como se fosse uma ferrugem. Eu pedi a ela para que ela me levasse dentro daquele planeta. Quando eu olhei para ela, ela sorriu para mim de novo. E ela disse que nenhuma civilização pode adentrar um outro corpo planetário se outrora não for convidado. Então, olhando toda a magnitude do sistema de Sirius, olhando todo o poderio de Galamiak, compreendendo com muita dificuldade tudo aquilo que estava me acontecendo, e isso já era em novembro de 2007, nem um ano eu tinha ainda na presença deles. E eu nunca pedi por isso. Nunca. Ela me prometeu que desceria comigo. Então, naquele momento, houve uma autorização depois disso, e ela me levou dentro do próprio planeta Nibiru. Eu falo o nome Nibiru porque
Zecharia Sitchin recebeu autoridade dos próprios Anunnakis, vou usar o termo Anunnaki Niburiano, que seria o mesmo que aqueles que vieram de Nibiru que desceram do céu. Seria mais ou menos assim. Ele batizou, Zecharia Sitchin batizou esse corpo planetário de Nibiru. Mas o nome dele não é Nibiru. Eu fiz um pequeno texto e estou deixando aí para vocês o nome dele verdadeiro, que pode também ser traduzido em outros idiomas também. Então, quando eu desci junto com ela, após a atmosfera do planeta, eu vi aquele solo mineral todo vermelho, mas um vermelho vivo. Eu vi uma cidadela gigantesca, vários complexos piramidais, esféricos, cilíndricos, uma arquitetura rica em detalhes, uma obra de engenharia, de engenharia prima. Se um complexo arquitetônico cidadelístico daquele existisse aqui, eu diria que o mais próximo seria nos Emirados Árabes. Então, quando você olha para aquelas torres em Dubai, aquilo ali é uma inspiração do pouco, da migalha, que é os complexos cidadélicos, né, do próprio Nibiru. Eu não vi um oceano, mas eu vi alguns lagos. Eu vi uma grande diversidade de animais. Eu vi seres gigantes. Alguns com característica réptil, lagarto mesmo. Alguns amarelos, outros verde, outros preto. Alguns era branco e vermelho. Uns entre 2,80 m até 6 metros, e variava muito. E via também outras pessoas que se assemelhavam a mim e a você. Porém, eles numa estrutura corpórea totalmente perfeita. Diferentemente de nós, que temos algumas deformidades na questão da aparência, né? Quando nós pousamos em um pedestal, a primeira coisa que eu vi foi 2 animais que hoje, se você pesquisa na internet e você coloca animais alados sumérios, você vai ver um corpo de touro com asas e a cabeça de homem. Agora imagina você ver essas estátuas do tamanho da Torre Eiffel. Imaginou? O tamanho dessa torre deitada na horizontal e de altura ter mais de 25 metros, e a cor ser aquela cor perolada negra, toda polida, e os olhos ser pedras preciosas. Já imaginou? Pois então, nós pousamos ali. E aquela avenida ou passarela, não importa, era distante até um complexo piramidal, que lembrava muito, mais tarde, o planeta Kank,
dos acoperianos, onde eu tenho uma grande afinidade, respeito e admiração por aquele sacerdote chamado Atilio. Então, quando nós pousamos ali, na nossa frente, aquela avenida plana, sem nenhum decline, do lado esquerdo e direito, essas estátuas, que é a representatividade viva de quando eles estiveram aqui, e ensinaram os sumérios a reproduzi-las para que ele lembrasse da terra natal deles. Por isso existem essas estátuas espalhadas, né? E a representatividade delas. Então todas aquelas imagens hoje, quando você faz uma busca rápida pelo Google, você coloca Anunnaki no Google e busca por imagem, você vê aqueles seres, né? Alados, né? Quando a gente fala seres alados, é porque tem asa. E você vê diversas figuras, né? Em HD, outras com péssima qualidade. Mas você consegue ver a retratação de uma história antiga. Pelo menos o frangalho, né, que sobrou dela. Então você vê todas essas imagens na sua frente ali, espalhadas por todo aquele deserto, espalhada nos altos das montanhas, algumas com a mão estendida, apontando para aqueles grandes vulcões que existem ali no planeta. E o interessante é que quando nós pousamos, a primeira coisa que eu perguntei a Gnachete foi: eu nunca vi um asfalto que fosse feito de metal. E quando eu olhei para a nossa frente, de largura, esse complexo ele era quilométrico. 20 quilômetros de largura. Imagina uma avenida de 20 quilômetros de largura, feita de metal. Mas você via no meio do metal algumas partes que são entrepostas, onde tem terra. E eu fui andando. Quando eu olhei para minha retaguarda, além da nave, eu vi que essa estrada ela começava atrás de nós, mas porém estava coberta ainda de terra. E eu não entendia. A primeira pessoa que eu vi foi aquele chamado por Zecharia como Eaenk, que está expresso nas tabuletas sumérias, que se encontra inclusive na Inglaterra, nos museus da Inglaterra. Eu vi aquele homem alto, forte, cabelo negro. Ele veio dentro de uma pinha, sem asas. Essa pinha é como se fosse um ovo, porém escamoso, dourado. Ele veio dentro dela e aquele objeto veio voando até a nós. Ele já é grande por natureza. Dentro daquele objeto suspenso, ele ainda é maior. Ele se reverenciou com total elegância para a Gnachete, que eu fiquei com tanta vergonha, que depois eu quis me reverenciar a ela, pelo respeito que eu tenho a ela, e ela pediu que eu não o fizesse. Mas depois eu compreendi que o fato dele ter se inclinado em respeito a ela é porque naquele dia, naquele momento, tanto ela como ele me fariam saber a verdadeira história que Zecharia Sitchin e outros tantos escritores aí bons não conseguiu mostrar para vocês, para o leitor, né, no modo geral.
Depois que eu fui levado, após essa apresentação, no complexo, né, cidadélico de Nibiru, eu não parava de olhar para o alto e contemplar aquela atmosfera vermelha. Imagina o nosso céu, ao invés de ser azul, ser vermelho. Quem já passou por aquele período de iniciação de inverno que você olha para o céu tá laranja. Quem for míope vai ver que tá vermelho, né? Ou amarelo. Deu para você imaginar? Já aconteceu isso aqui. Você olha no final da tarde o céu todo laranja ou vermelho. Agora imagine aquele vermelho suave, para quem vê de dentro para fora. Imaginou? Agora imagine aquelas luas como braseiro vivo, fazendo contraste com aquele céu vermelho. Deu para você imaginar? Então é isso aí. Fui levado até um grande complexo de palácios, que esses palácios aqui não chegam nem ao pé. Entendeu? O mais próximo é o primeiro complexo da primeira cidadela que foi construída em Eridu. É um complexo piramidal que parece ser inacabado, por cima dele tem um domo gigantesco. Quando você entra naquele domo, você entra em outra realidade paralela, que é tão real como aquela presente. E ali você vê na sua frente um trono, e ao redor dele vários outros tronos, todos com asa metálica dourada alada. E foi ali que eu conheci Anu e Antum. Digo esses nomes pela tradução das tabuletas sumérias. Só que esses não são os nomes reais deles. Ok? Espero que você compreenda isso. Fui bem recebido. A primeira chamada, eu não conseguia compreender porque alguns ali tinham uma característica humana muito mais evoluída, muito mais bela do que nossa, e outros se mantinham na características de lagartos. Alguns com cauda e asa, outros sem cauda e com asa, outros sem asa e com cauda, e outros totalmente comum. Alguns vestiam vestimentas, sacerdotais. A grande maioria usa um tipo de traje semelhante a uma pele de peixe sobre o corpo. É o mesmo que você pegar um exemplo. Um bagre. Imagina você pegar um bagre que tem aí, no meu caso eu tenho 1,73 m. Imagina eu pescar um bagre de 1,80 m. Aí eu mando dissecar esse bagre, fazer o tratamento do couro, porque bagre não tem escama, ele tem couro. E após o tratamento daquele couro, eu vou e visto aquela pele de bagre. Então o que seria o meu elmo ou capacete seria a cabeça do peixe. E o resto do corpo dele seria o manto para as minhas costas, com uma pequena abertura na parte da frente. Deu para vocês entenderem? Então eu vi alguns seres com aparência humana e outros com aparência de lagartos vestindo essa vestimenta. E eram muitos, e outros não. Eu vi na frente de cada cadeira ou trono, eu falo trono porque as costas, a parte de encosto ali da cadeira é muito alta e muito elegante. Eu via de frente para elas vários agrupamentos de cristais azuis.
mas um azul assim tão bonito, e no meio um cristal vermelho. Entenderam? Isso eu vi. E aquele cristal, ele ficava oscilando. Acendia e apagava. Apagava e acendia. Eu vi o que parecia também ser somente a tela de um suposto tablet, que tinha ali só aquela parte da tela. Não tinha aquela estrutura onde tem o chip, onde tem aí aqueles compartimentos, né? Não, era só a tela em cima dessas cadeiras, que também ficava oscilando, e muito. Tudo isso eu vi. E eu não sou culpado por isso. Eu não me culpo por isso. E nem peço que você acredite. É uma experiência ímpar que se iniciou naquilo que vou contar agora no próximo áudio.